Iago, um prazer falar contigo aqui na Agricultura BR, no canal do Boi, que bom tê-lo conosco aqui. E nós estamos vendo um movimento, né, de valores mais elevados, de valores que estão acontecendo em todo o Brasil. E eu quero saber de você se essa evolução de valores aponta mesmo para novas altas, porque o registro que está tendo aqui para nós no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é de novas altas por aqui. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar aí com vocês do canal Oi. E o que a gente tem, sim, é um mercado que continua muito firme, um mercado que está bem demandado justamente pela oferta escassa. A gente entra agora no mês de novembro e dezembro, que são meses de finais de ano, de final de ano, que justifica uma demanda maior do varejo e do atacado e, consequentemente, uma pressão maior sobre o preço. Então, a gente entra numa curva aí, que é uma curva que dá firmeza para o boi gordo, pelo menos nos próximos 30 a 45 dias. Então, pode ser que a gente veja maiores altas, sim, nesses próximos 30 a 45 dias, mas eu acho que mais importante do que isso é o ponto de que a gente entra agora num momento de muita firmeza. O mercado ele não dá sinais de que pode voltar, não nesse curto prazo. Iago, nós temos acompanhado também a disposição de animais no país e aparentemente a carga que se tinha de gado confinado, por exemplo, no país, passou. Né? Tem ali uma ou outra posição ali para cumprir algum contrato específico, mas a verdade é que passou, realmente o país tinha muito pouco gado confinado, como a gente vinha dizendo desde o começo desse ano. Eu quero saber de você, neste momento, onde que tem gado pronto no Brasil, que as escalas das indústrias frigoríficas estão bem estouradas e a gente tem observado que, mesmo com propostas melhores, não estão conseguindo fechá-las. Exato, a gente tem assim, a percepção de que o gado pronto ele está disponível em algumas localidades, né? Mas de fato as indústrias trabalham com uma produção bem menor. Elas estão tendo que pagar mais caro pelo animal e elas estão reduzindo a escala de abate, e, consequentemente, e aí principalmente o que a gente tem visto é uma diminuição na capacidade produtiva da planta. A planta que era apta a abater 10 mil animais teve que reduzir para 5, ou deu férias coletivas. Então, o momento que se mostra é que as indústrias elas estão diminuindo a produção e também, mesmo com essa diminuição da produção, elas estão tendo que pagar mais caro para comprar esse animal. Animal ele sai, principalmente agora nesse momento, a gente está vendo muito animal de semi-confinamento e confinamento ainda chegar nessas indústrias, né? Mas o que a gente vê e visualiza é que é bem menos do que foi ano passado, como exemplo, né? A gente tem aí pelo menos uma redução na produção de carne no Brasil. A gente estima em torno de 10 a 15% esse ano, que deve reduzir a produção de carne no Brasil. Iago, nós observamos aqui em alguns estados produtores, principalmente no centro-oeste, que da segunda quinzena de outubro para cá, né, dos últimos 15, 16 dias, nós tivemos algumas indústrias frigoríficas melhorando muito a proposta para a compra de vacas e novilhas, principalmente. Então, melhorou o preço para vacas e novilhas. O pecuarista estava, de fato, tentando fazer uma retenção maior, pensando no preço do bezerro, que também vem com valores bem acelerados. Essa situação de propostas melhores para a novilha, para a vaca, pode trazer também uma outra situação de mercado, por exemplo, uma redução de spread entre o valor da arroba da fêmea para o boi gordo? Sim, na média o que a gente tem visto é que o preço da vaca, ela tá se reduzindo, assim, tá diminuindo a diferença com o boi gordo. A novilha hoje a gente já vê com o preço de boi gordo, na verdade. Então a novilha já é um produto que ela é tão estabelecido no mercado interno que a carne da novilha ela consegue chegar no mercado interno com o mesmo preço aí do boi gordo. Então, por conta disso, por ser um animal bastante demandado e bastante apreciado no mercado interno, os preços da novilha evoluem de maneira muito parecida ou até conjunta com o do boi gordo. A diminuição do spread entre a vaca e o boi gordo é justamente por conta do ciclo pecuário que a gente vive. Como o preço do bezerro está alto, a retenção de fêmeas aumenta, por conta dos criadores, né, eles veem um preço do bezerro atrativo e começam a reduzir essa diferença entre esse abate de fêmeas, eles focam na produção de bezerros. Então, por conta disso, a gente está vendo aí uma maior valorização da vaca. Mas é um fenômeno natural que acontece por conta do ciclo pecuário. Eu acho que para os próximos anos aí a gente tem que ficar de olho, porque esse ciclo ele volta a se virar com a maior produção de bezerros lá na frente, a desvalorização do bezerro lá na frente e, consequentemente, uma desvalorização da vaca.
o processo é demorado, mas ele acontece. Mas nesse momento a gente visualiza aí uma força maior também da vaca e da novilha. Iago, nós acompanhamos diariamente as negociações de mercado futuro, negociados na B3. O pecuarista brasileiro não tem tradição de negociar em mercado futuro, mas é uma referência interessante. Valores para maio, por exemplo, estão sendo negociados a R$ 273, arroba do boi gordo. E os pecuaristas acreditam que em maio os valores não vão estar próximos a 280. Há pouco eu conversava com alguns que vão apontando para esse cenário. Como é que a Agrifato acredita que vai estar esse primeiro semestre, né? Já durante a safra de boi, como é que vai estar o primeiro semestre em relação à oferta e demanda e valores praticados para arroba, já que os custos de produção estão com estimativas também de estarem mais elevados que agora, neste momento? Certo, o que a gente tem visto é que maio de 2021 ele tem uma grande diferença do ponto de vista demandante para a carne. O que vai depender muito é como vai ser a recuperação do mercado interno brasileiro. Em janeiro 21 a gente tem o fim do auxílio governamental às empresas, então pode haver sim um maior nível de demissão dessas empresas, falência e consequentemente demissão. Então a gente tem que ficar de olho muito no mercado interno. A gente acredita sim que o mercado deve permanecer firme, então a gente acredita que a arroba ela continua com força aí para manter o nível de 250, 260, 270 no próximo semestre, mas isso já é uma desvalorização frente aos preços atuais. Então a gente tem pontuado para os nossos clientes, principalmente, que avaliar o custo e aí, se tiver uma margem boa, a gente já pontua a negociação na B3. Então, a B3 ela funciona como um termômetro. Se dá para negociar nesses 273 atuais, a gente já vende alguma coisa se a margem está positiva, obviamente, né? Então, assim, é um mercado que ele, na nossa opinião, continua firme para 2021, mas vamos ter que ficar muito de olho nessa demanda interna. Se a demanda interna fraquejar ou o crescimento do PIB for menor que o esperado, e, consequentemente, o desemprego for maior, a gente pode ter uma depressão aí de preços um pouco maior e, consequentemente, a arroba vir para baixo. Então, vai depender muito dessa demanda interna nesse primeiro semestre. Tá certo, Iago. Iago, agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Obrigado, Fabiano. Um abraço.